Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live do Ateneu CE. Certo? Só pegar aqui meu óculos que eu esqueci. Seguinte, pessoal. Hoje nós vamos continuando nessas lives preparatórias para o Enem, com uma participação muito especial. E mais uma vez vai nos abrilhantar. Só aguardar mais um pouquinho, que é o grande professor Jean Formiga. Certo? Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite, Val. Boa noite. Boa noite, Lacerda. Vou só aguardar mais um pouquinho e falar um pouco sobre um tema que é polêmico, é recorrente, muito recorrente, que é uma coisa chamada Guerra Fria, em aspectos geopolíticos muito, muito forte, certo? Vamos esperar, vamos esperar. E já começou com o livro. Jean? Mestre Jean, de novo, Jean. Jean, vira a tua câmera 90 graus. Tá conseguindo me ouvir, Hélio? Agora tô. Tá? Eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Liga o som. Bota o fone. Eu não estou conseguindo te ouvir. É sempre esse problema aqui, né, Sempre dá um problema técnico. O fone de ouvido, por favor. O fone. Eu não estou conseguindo te ouvir. Fone. Coloca o fone. O fone. Tá me ouvindo agora? Ó. Bota o fone. Eu tô te ouvindo. Pronto. Tá dando microfone de novo. Não, eu tô te ouvindo bem aqui. Mas é porque tá vindo com o meu áudio. Hã? Coloca o fone. Não, eu não vou usar aquilo não. Aquela coisa fica parecendo um Teletubby. Vamos ali. Dá pra ir de jeito aí. Tá? Dá. Só uma. Tá no microfone, vai ter que colocar. Tem que colocar a cor linda de novo de fundo. Teletubbies. Diga isso não, rapaz. Eu fiquei de comprar um fone de ouvido. Eu tô com o microfone aqui da escola, mas assim, eu não te escuto quando eu coloco. Não, é assim mesmo. É preciso de um fone de ouvido. Tudo bem. Vou pegar lá o Teletubby. Enquanto o nosso querido Jean Formiga entra com seu fone Teletubbies, só uma pequena história dele, formado em filosofia, mestre em filosofia pela UFC, e com uma larga, como posso falar, uma larga experiência no ensino público e particular de Fortaleza. Pronto, tá bonita. Pronto, Tá ouvindo agora? Agora sim, perfeitamente. Bem-vindo ao Rede Globo. Pronto, tá aparecendo o Galvão Bueno na Copa 94. Negativo. Vamos lá. Eu estava pensando na perspectiva, primeiramente, falar uma questão geográfica dos conflitos que houve nessa época, que não foram poucos, mas, primeiramente, Jean, outra coisa,
Não tem o teu celular? Vira ele 90 graus. Ainda tem isso, né, cara? Tem, meu filho, Tem tem. esse calabouço da gota aqui. Peraí. É a Peraí nossa ainda, peraí. amada. Pronto. Deixa eu pegar o suporte aqui. Pronto. Vamos lá. Seguinte. Para começarmos, eu vou fazer um questionamento. Quando se fala em Guerra Fria, nós falamos principalmente do conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Isso todo mundo sabe, todo mundo já tem uma certa noção. Mas eu queria falar um pouco antes da Segunda Guerra. Para nós entendermos essa questão do conflito armado, disso a gente tem que entender um pouco sobre antes. Então, para questionamento, uma pergunta cabulosa, uma pergunta complexa, Jean, e muito questionador nos últimos tempos. Sistemas fascistas, eu vou citar exemplos: nazismo italiano, ou alemão, fascismo italiano, português, espanhol, búlgaro, vários sistemas são de esquerda. Antes de eu responder essa tua pergunta, Hum, ainda está dando um ecozinho aqui, mas está legal. Eu vou tentar conceituar a política da sua forma pura, certo? A partir certo. daí, nós vamos desenvolver esse conceito de uma forma mais ampla, tá? Que aí você está falando de sistema político. Eu proponho inicialmente a gente conversar um pouco sobre o conceito puro de política. E a Uhum, partir daí a gente expande pelo aspecto geográfico. E eu vou responder essa tua pergunta mais na frente. Por quê? Porque o senso comum, a maioria das pessoas, entende política de uma forma banal. O que se faz no Brasil e no mundo atualmente, nessas campanhas eleitorais, é a politicagem. Por quê? Porque foge do princípio fundamental da política, que é a convivência coletiva. O fundamento da política é a busca de uma convivência coletiva e da supressão dos desejos. Como assim, professor? Como já dizia o velho e bom Platão, o homem é animal sociável. perfeito. Nós nascemos para viver em sociedade. Portanto, para viver em sociedade, você precisa do aspecto da convivência. Você precisa procurar um mecanismo em que as diferenças, perdão, ela possa fluir para o bem-estar coletivo. Certo? Entendido até aí? Perfeito. O Aristóteles, ele vai mais longe. Ele vai dizer que além de nós sermos animais sociáveis, nós somos também seres políticos. Por quê? Porque a política ela se funda no aspecto e no instrumento fundamental que só o ser humano tem, que é a razão. Uhum, E aí tudo bem, né? A razão, ela se funda na cidade, ou seja, você vai utilizar esse instrumento, que é de extrema importância para o ser humano, para buscar, através dela, do logos, que eles vão chamar, uma melhor convivência entre os diferentes ou entre as diferenças. Tá? Nós temos que partir desse princípio, por quê? Porque daqui a pouco nós vamos falar no processo de globalização, né, no aspecto geográfico, e aí nós não vamos só falar em convivência entre indivíduos, nós vamos falar em convivência entre nações e entre sociedades, que tem uma cultura diferente, que tem sistema político diferente, que tem uma forma de pensar e agir e sentir diferente. O que é que o senso comum entende? Repetindo, o senso comum que entende que política é eleição, que política é administração do bem público e só. Política, ela é muito mais do que isso. Política, ela surge dentro do espaço geográfico definido, que é a polis. E dentro desse espaço geográfico definido, onde a política ela se funda, é necessário utilizar-se a razão como princípio prático de escolha. Política é prática. E o fim, a finalidade da política, como já dizia Aristóteles, é uma vida boa, é uma vida feliz. É uma sociedade que convive com as diferenças, ou com as diferenças, buscando uma vida boa. É a partir daí que nós temos que entender o que é política.
E por que que isso é difícil? Ser fundada na base racional. Por que que isso é difícil dentro de um espaço geográfico onde pessoas são pessoas desejantes, onde você tem várias formas de se manifestar, de agir e de sentir? Primeiro porque nós só temos um aspecto geográfico, nós só temos um local. Porque se nós tivéssemos um local para cada ser humano que deseja alguma coisa diferente, não tinha problema nenhum. Não se fundaria nada, política, sistema político. Mas nós temos um espaço geográfico definido e que esse espaço geográfico, ele tem vários seres desejantes. Portanto, é fundamental que dentro de uma administração pública, o administrador, ele veja o aspecto coletivo. Eu fico indignado. No Brasil, nós temos bancada da bala, bancada evangélica, nós temos bancada do agronegócio. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Dessa forma que se faz aqui. Por quê? Porque um sujeito, quando ele se define como administrador público, portanto, um ser político, que todos nós somos, ele tem que pensar no coletivo e não numa ideologia ou não numa política partidária, que um determinado grupo escolheu para seguir ideologicamente. A partir daí, o cara que vai administrar o espaço geográfico vai definir políticas públicas voltadas apenas para esse tipo, para essas pessoas. Para esse nicho. Para esse nicho. Isso é um absurdo no conceito de política. Por quê? Porque a política se funda no meio de convivência entre os diferentes desejos, buscando amenizar esses conflitos, como fim último, uma vida boa. Uhum. Um Estado que se define, uma sociedade que se define em meios de conflitos, ela não é uma sociedade saudável. Agora, sim, antes de eu falar mais um pouco, eu queria te fazer uma pergunta. Dentro desse conceito que eu acabei de tentar articular aqui, como é que você vê esse conceito, essa política sendo aplicada, ou aplicadas, vamos dizer assim, nas relações internacionais, numa geopolítica entre as nações? Em questão da geopolítica, é algo, vamos dizer assim, complexo. Vai depender muito, muito da historiografia, vai depender bastante dessa questão de como aquelas pessoas que estão no poder conseguem se transformar. Vou citar um exemplo. No Brasil, nas minhas aulas, eu sempre gosto de citar exemplos. No Brasil, sei lá, dos anos 50 até mais ou menos 2015, 2016, geopoliticamente falando, nós éramos um país neutro. Nós preconizamos aquilo que você fala, a visão boa, ou seja, economicamente nós fazemos acordo com Deus e o mundo, e tudo que a gente queria é não se meter em confusão. Certo? É tanto que pós 2016, principalmente pós 2018, a politicagem, a questão da separação de nicho, tem um livro que eu não só acho que tu tem, que eu até tenho aqui. Esse aqui, ó. Direita e Esquerda, Norberto Bobbio. Em que fala o seguinte: a neutralidade brasileira é aplicável para tudo. Mas, geopoliticamente, eu vou chegar no geral. Até os anos 80, até os anos 90, vou fazer um corte. Até a morte de um rapaz pouco conhecido chamado Mao Tse Tung, nós vivemos aquela coisa de cada um viver no seu mundo. Por que eu falo Mao Tse Tung, que é o antigo ditador chinês, da China comunista? Ele vivia... O mundo era praticamente em dois nichos. Se você é de direita, se você seguia um viés mais voltado para os Estados Unidos, os países capitalistas, é uma coisa. Se você morar mais na questão socialista, é outra. Mas por que eu falo do Mao Tse Tung? Porque a morte do Mao Tse Tung e a chegada de Xiaoping, o próprio chinês, quebrou isso. Porque a China deixa de ser que país socialista, que as características clássicas do socialismo stalinista, e passa por uma nova transformação, que é a entrada dos comércios americanos, das empresas americanas.
Então, geopoliticamente falando, essa questão do Aristóteles, da vida boa, disso aí, em termos gerais, se aplica em cada particularidade. Vai ter país, por exemplo, como o Brasil, que preconiza a neutralidade. Ou seja, faz acordo com os Estados Unidos, com a China, faz acordo com a Arábia Saudita. Ou seja, deixa o aspecto social, o aspecto histórico, religioso, e visa só a economia. Agora, quando chega... Agora, tem país, como os Estados Unidos, sempre tem aquela coisa de pregar bandeiras. Ou seja, bandeira da democracia, bandeira da liberdade de expressão, como é o caso da Europa Ocidental como um todo. Mas tudo vai depender dos aspectos gerais de cada país, das políticas públicas de cada país, certo? De como chegar ao que Aristóteles falou sobre uma vida boa, em que eu tenho o máximo de atenção para todos os nichos possíveis de uma sociedade. E que esses nichos cada vez mais estão ficando complexos. Não é por acaso que cada vez mais as minorias, pessoas que tendem a ser antigamente pouco vistas ou excluídas, cada vez mais estão sendo preconizadas em políticas públicas. Aí eu tenho no geral, cotas sociais, raciais, questão da união estável, homossexual. Tudo isso nos leva a que cada vez mais, a princípio, nós tenhamos uma certa procura para que todos consigam ser bem atendidos pelo poder público. Mas, é aquela coisa, o geral, às vezes, não é visto. O geral, a maioria, por vezes, se torna algo, como pode falar, nocivo para as minorias. Da mesma forma, nós não podemos esquecer. Um político, ele não deve pregar bandeiras. É o que eu creio. O político não deve pregar bandeiras. Ele deve pregar o bem-estar social de todos. Sem eu preconizar A, B ou C. Tem que ser no geral. Até porque a história da humanidade, ela não é exemplo de convivência justa. Nunca foi. Convenhamos. Né? Desde o início, desde da pré-história, se você iniciar como aquela comunidade primitiva coletiva, ali já existiam injustiças. E o cidadão, que os gregos chamavam de politikos, ele tem que entender que a partir do momento que ele se constitui como ser de direitos, ele é um ser ativo e deve ser um ser participante da vida política da polis. Por isso o nome politikos, porque surge na polis, que eram as cidades-estados gregas, né? E o sujeito que habitava a polis era chamado de politikos, que hoje nós chamamos de cidadão, devido à influência da origem da língua latina, dos romanos, né? Mas, assim, tem a mesma essência. O cidadão ele tem que perceber que ele é tão importante quanto aquele que administra a polis ou a cidade. Porque a partir do momento que ele perde interesse por política, como a maioria do senso comum preconiza, ele se torna o que os gregos chamavam de idiotés. O que é idiotés? Idiotés é aquele cidadão que não está nem aí para a vida política, para o interesse coletivo, para uma vida boa, para uma vida saudável. Então, esse indivíduo, ele deve ser chamado a atenção pelos demais, como já dizia lá o grande Aristóteles, para que ele possa, como ser ativo e prático, se interessar pela sua vida individual e pela sua vida coletiva. Que a vida coletiva está no espaço público. Né? Ou seja, a democracia, aí nós entramos no conceito de democracia, que a democracia nessa época ela era restrita, poucas pessoas participavam, apenas da alta cúpula aristocrática, mas assim, ela tem uma essência muito significativa, no sentido de que ela chama o indivíduo para a participação. Quando ela diz assim, olha, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Né? Então, é dentro desse princípio que se elege o espírito coletivo. Nós não podemos, de forma nenhuma, ver o outro como inimigo dentro do espaço coletivo. Isso é um absurdo. Por quê? Porque se vem a questão da tolerância.
O princípio da escolha, da busca de uma vida boa significativa, é você escolher para o coletivo aquilo que se tem de maior valor. Que isso não é fácil. Nunca foi. Isso é complexo demais. É muito complexo. Né? Então, os teóricos clássicos, eles vão bater em cima disso aí. O Sócrates chega a afirmar, ele chega a afirmar que a vida política ela não pode ser comprada e nem vendida. Agora vamos a um aspecto macro da geopolítica. Quando uma nação ela se corrompe ou ela se entrega ao capital estrangeiro e a partir daí ela não tem como determinar suas próprias políticas públicas. Por quê? Porque está entregue. Ela está submissa. Isso no Brasil é fatalístico. A história nos mostra o quanto nós somos subservientes economicamente a países desenvolvidos, não só os Estados Unidos, como alguns países da Europa. Por quê? Exatamente. Porque nós vendemos a nossa participação política em termos mundiais. Eu sempre gosto de brincar com os meninos, dá uma olhada para dentro de casa, meu filho. Dá uma olhada aí para os teus equipamentos. Você tem carro? Tem. Meu carro do meu pai é Volkswagen, alemão. Ah, mas minha mãe tem uma fita italiana. O que é que nós temos de desenvolvimento tecnológico e científico nesse país que se equipara aos países europeus, aos Estados Unidos, para a gente ter pelo menos um escudo de embate econômico ou de raízes econômicas com esses países? Não temos. Por quê? Porque não exercemos a política aqui de fato. É uma política voltada para atender a eles. Não é uma política voltada para atender toda nossa economia em si. É tanto que é uma coisa. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um rapaz, uma entrevista de um podcast de um canal no YouTube chamado Space Today. Cara, ele fala isso. Cara, nós temos petróleo para todo mundo. Para 30 anos, 40 anos, sem precisar de ninguém. Mas como nós vivemos nessa questão da dependência econômica, da dependência política dos outros, nós perdemos bilhões de dólares. Porque nós podíamos muito bem construir refinarias, construir parques industriais petroquímicos gigantes, certo? Mas nós não fizemos isso, muito em razão para atendermos a coisas adversas, a políticas externas, não só americanas, não só chinesas, mas do mundo todo. Infelizmente, economicamente falando, nossa economia é baseada nos commodities. Não era para ser assim. Nós temos, por mim, eu estava vendo uma vez, nós, Brasil, se não fosse pela influência externa, se nós tivéssemos um nacionalismo mais forte, essa busca pela vida boa, nós praticamente seríamos um país desenvolvido. Que eu vou pegar. O Brasil e os Estados Unidos são países continentais. Beleza. Mas os Estados Unidos, vou pegar a estrutura geral dos Estados Unidos. No meio leste é frio demais. No litoral leste, você tem problemas com relação a enchente, a furacões na região da Flórida. O meio leste e oeste sofre com tornados. Tem um deserto gigantesco. Todo ano pega fogo a Califórnia. E com tudo isso, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Enquanto o Brasil, nós temos a maior biodiversidade do mundo. Não há local no mundo, isso eu falo com toda certeza, não há local no mundo que você fala, no Brasil não temos, temos problemas ambientais. O Brasil não tem. O único problema ambiental que o país tem é a seca no Nordeste. Mas isso hoje é muito bem reduzido. Mas quando eu chego na região norte, nós temos uma grande biodiversidade. Políticos falam, teóricos, cientistas falam, que se o Brasil investisse 1/5 do seu PIB regional, da região norte, em um parque industrial químico e com o México, nós teríamos desenvolvido, nós teríamos mais força que a própria França. Mas o que acontece é aquela velha coisa. Nós precisamos atender a demanda exterior. E é mais fácil.
quer queira, quer não. É uma coisa muito mais fácil você atender uma demanda. A demanda exterior é por commodities. A demanda exterior não é por produto manufaturado. Uma brincadeira que eu faço com os alunos é a gente vende laranja para os Estados Unidos para comprarmos suco de laranja. E é da mesma forma. O petróleo, Exatamente. o petróleo, Exatamente. o petróleo brasileiro, na Bacia de Santos, ele é um petróleo pesado. Mas o que acontece? O Brasil não investe no refino desse petróleo. Prefere vender para fora a um custo de $30 para comprar uma gasolina a 70. Ou seja, então nós temos essa eterna problemática de sempre ser um país, como eu digo, o Brasil sempre vai ser eternamente um país do futuro. Nunca vai ser um país do presente. Um país desenvolvido. E nós temos que entender, ou buscar entender, o que é que nós temos como valor de troca. Como valor para troca, né? Para barganhar alguma coisa, como já diz o Exato. Ciro Gomes. Um colega nosso colocou aí que as pessoas estão perdendo a vontade de votar, de participar, né? Nós não temos no Brasil um histórico de participação política. Nunca teve. Se você pegar desde a proclamação da República, que foi a intervenção militar, aí você tem uma política dos governadores, uma política de alternância de poder regional. Você vai até 1930 com Vargas, outro golpe. E aí por aí vai 64, até a redemocratização. Nem nas primeiras eleições que deveriam ser diretas no período de redemocratização, o povo não participou. Por isso que essa falta de participação do politikos, lembra lá dos gregos, de participação ativa, de busca de uma vida boa, fica entregue nas mãos de um grupo político, de um grupo aristocrático, de um grupo regional. E acaba que esse grupo vai defender os seus interesses. Por quê? Porque nós não temos histórico de participação. E quem já falava nisso, do poder soberano de vontade geral, era um filósofo muito lindo, muito bacana, chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai dizer, olha, se existe um poder soberano, esse poder pertence ao povo. Só se deve decidir alguma coisa, algum projeto político, econômico, que se esse estiver vinculado à vontade do corpo soberano, que é o povo, que ele vai chamar de vontade geral. O Rousseau vai resgatar aí um conceito clássico de política, que é a democracia participativa. Para você ter uma ideia de como nós não sabemos escolher os nossos valores, aquele que nós queremos para uma vida boa, eu vou te dar só um exemplo aqui de projetos de iniciativa popular que chegam no Senado. Só para tu ter uma ideia. O Sindicato dos Panificadores do Estado de Pernambuco queria colocar na Constituição que toda empadinha tinha que sair com azeitona. Olha o valor. Da nossa Constituição. Não, na Constituição. Eles queriam mandar um projeto de lei. É o valor da nossa Constituição. Isso é uma carta de lei ordinária. Mas você tem tantos problemas com saúde e educação, o cara vai se preocupar com o diabo do empadinha, rapaz. O azeitona no empadinha. Mas tu sabe por que esse tipo de projeto chega no Senado? Segundo o David Eggers, que é um teórico do sistema, por falta de participação política. Eu não vou nem citar outras coisas aqui, não, porque fica assim um absurdo de eu citar alguns exemplos que eu peguei aqui. Tem um que é absurdo, um absurdo aqui. O cara diz o seguinte, um professor da Unicamp diz que pode botar na Constituição, viu? Que toda pessoa que for picada por uma abelha tem que pegar a abelha, prender a abelha, botar a abelha dentro do recipiente e levar para o instituto mais próximo. Agora você imagina eu andando com um monte de vasilhame na minha bermuda ou nas minhas calças para prender a abelha que vem me picar. É aquela coisa, são leis que só quem o legislador vê, ninguém aplica. Absurdas. Mas por quê? Repito. Porque nós não temos histórico de participação política. Tem um livro que fala bem isso, que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome do autor, acho que tu até conhece. Que é antigo, retrata o período da República, da proclamação da República. E parte até o governo de Teodoro da Fonseca.
que é a chamada República dos Bestiais. Já ouviu falar? Já. Fala bem isso. É um grupo que se mantém desde que o Brasil é colônia, que se mantém no poder e vai sempre passando os seus direitos. É tanto que hoje, só para você ter uma ideia, hoje a maioria dos legisladores brasileiros são empresários. Ou seja, e não importa quantos políticos vão falar, eu preciso ter isso aí, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas sempre o interesse do empresário vai ser maior. Aquele interesse particularzinho, aquele velho orçamento, aqueles 2%, maravilhoso que um legislador ganha por fora, sempre vai ser preconizado. Certo? Só uma piada. Só para ter uma ideia, por exemplo, semana passada, eu acho que você vê bem nisso. Um senador pegou o dinheirinho, e infelizmente a politicagem hoje é braba demais, é complicado. Aí você tem políticos que vão aproveitar tudo e qualquer, até desgraça alheia. Na Covid está se mostrando isso. Certo? E você teve um senador que escondeu o dinheiro nas nádegas. Então isso mostra que e quase ninguém conhece esse senador. E o senador era vice-presidente, era vice-líder do governo. Muito em razão disso. Por mais que você fale, eu vou reformar a política, quando chega lá, em Brasília, o negócio é mais embaixo. A confusão é maior. É por isso que você tem muitos políticos que desistem da vida política. Não querem mais isso. Muito em razão que quando chega lá, você já tem um nicho que querem o seu interesse, não o interesse do geral. Certo? Aí eu estava vendo só uma coisa. É por isso que nós temos um STF tão participativo. É porque na legislaturas que era para ser decisão do legislado, daquelas pessoas que estão lá, que são temas sensíveis, vamos dizer, prisão em segunda instância, questão da saúde, questão da Covid, sempre vai ser deixado para o STF. É por isso que cada vez mais nós temos problemas gerais, de tudo. Certo? O Platão tem uma frase muito bonita, né, que ele dizia o seguinte: o preço que a gente paga pela não participação política é ser governado por seres inferiores, né? Nós temos um nome muito bonito para aquele que não gosta de política, que não gosta de participar. Alguns até entendem, pela decepção ou pelas decepções que nós vivenciamos aí nos últimos anos. Mas hoje se tem um nome bacana, não se chama mais de idiotés, mas chama-se de analfabeto político, né? Tem um texto do Bertolt Brecht, chamado Analfabeto Político, não sei se você já ouviu, que ele sintetiza as consequências da não participação política. É exatamente isso que você falou, ser governados por seres inferiores, por interesses privados, por interesses particulares, e o coletivo fica a ver navios, que é o aspecto mais importante da política, é a vivência do coletivo. Exatamente. Eu sempre bato nessa tecla. O coletivo saudável, você tem uma sociedade saudável. Você tem uma sociedade mais harmônica, você tem uma sociedade mais tolerante. Você tem uma sociedade que tem uma maior iniciativa de buscar valores que realmente interessam ao corpo coletivo. Mas se isso não ocorrer, se ocorrer esse distanciamento, que é o que se faz muitas vezes por políticos profissionais, é distanciar o povo justamente dos aspectos mais importantes que é a participação política. Quanto mais alienado, eu vou entrar no conceito de alienação do Marx, quanto mais alienado for o sujeito, mais fácil de ser domesticado. Por isso que o Marx vai tocar naquela questão da superestrutura, né? Que existe uma superestrutura montada, seja ela dentro das concepções culturais, religiosas, montada para manter o sujeito cordeiro,
justamente longe de acionar a sua racionalidade e procurar refletir sobre os temas mais importantes da sociedade. Quando o Marx diz assim que a religião é o ópio do povo, ele está se referindo justamente a esse processo alienatório. E que nós sabemos que aconteceu na história da humanidade. Nós sabemos que a religião ela sempre foi utilizada muitas vezes como um instrumento de manipulação ideológica. Uhum. Se a gente for citar aqui, se a gente for citar o que a Igreja Católica fez, de onde ela se aproximou, então, isso é história. É para deixar o sujeito cordeiro, longe da participação política, longe de uma reflexão crítica. Ou seja, para o sujeito ele não executar realmente o ser político. Ele permanecer dentro do analfabetismo político, achando que tudo isso faz parte do contexto, como já colocou um colega nosso aí que está assistindo a live, e as pessoas vão perdendo credibilidade. Isso é ruim, muito ruim. Você se afastar das decisões políticas, por não gostar da política da forma que ela está aí, é um princípio da contingência. Como já dizia o Bourdieu, não é porque as coisas estão dessa forma que elas devem permanecer. Bourdieu já falava nisso, e o processo de mudança cabe justamente a quem faz o espaço coletivo, que somos nós. Uhum. Né? Agora, pegando o Marx aí, vamos entrar um pouco nos sistemas da Guerra Fria, né? Nos sistemas políticos da Guerra Fria. Vamos começar a treta. Essa coisa de esquerda e direita ela não é nova no Brasil. Nunca Isso não é novo no Brasil, né? Isso já vem há muito Vai tempo, deles. isso sendo utilizado aí como princípio de manobra política. Uma coisa que E eu falo, hoje principalmente, né? uma coisa que eu falo no Brasil, nós não existimos direita e esquerda. Eu tenho uma concepção do seguinte: a direita e a esquerda é como se fosse um círculo, uma bola, em que dentro dessa bola, de um lado, e vai ter duas setas, em que você vai ter dois extremos, a extrema direita e a extrema esquerda. Então, nós temos essa característica. Mas no Brasil, nunca houve direita e esquerda, literalmente falando. Eu posso citar vários. Eu tenho um professor amigo meu da faculdade que sempre fala: o governo, uma das grandes reivindicações do sistema socialista em todo é chamada reforma agrária. A reforma agrária é uma premissa praticamente certa. Se teve uma revolução socialista, no dia seguinte ocorre a reforma agrária, a desapropriação dos meios de produção total. E o presidente quer negar, até os próprios liberais que eu converso falam: o governo Lula, o primeiro governo Lula, foi muito mais liberal, muito mais de direita. O liberalismo é um espectro político da direita do que um socialista. E o professor sempre falou: no primeiro dia de governo, a bancada rural chegou para o Lula: se você fizer a reforma agrária hoje, amanhã nós botamos você para fora. Isso um professor amigo meu que era ex-participante do PT. Então nós temos várias características que mostram que o Brasil sempre foi de um espectro político de centro. Certo? A única diferença era qual é o nome do partido. Se era PSDB, que é engraçado, porque PSDB vai dar uma ideia de partido social, é Partido Social Democrata do Brasil. E, se eu for pegar, isso é um aspecto de centro-esquerda, do governo dos países nórdicos, uma característica da social-democracia. Mas, se eu ver no histórico do governo PSDB, eu vou ter um governo totalmente liberal, certo? De sucateamento dos órgãos públicos, privatização de a rodo, de chegar lá, vai Vale para lá, vai parte da Petrobras para lá, vai BEC para lá. Eu acho que tu viu essa parte da privatização do BEC, como é que foi. E o governo Lula, que seria um governo de esquerda, nunca foi de esquerda, foi de centro. É tanto que, se eu pegar no aspecto econômico, eu sempre vou jogar para a geografia econômica, a minha área, eu vou pegar quais foram os 3 setores que mais se desenvolveram no governo Lula. Não foi nada público, não foi. Foi bancos, que hoje nós temos apenas 5 bancos, que controlam praticamente 95% de tudo o que nós temos.
de finanças, certo? Educação particular, especialmente no ensino superior, e segurança particular. Então, todos os aspectos mostram que no Brasil, em aspectos brasileiros, nós nunca tivemos um governo de direita nem um governo de esquerda. Sempre foi um governo de centro. Que o Norberto Bobbio fala muito, é o centro inclusivo. Que é o seguinte, eu não vou excluir, mas eu vou pegar daqui e dali vou criar um governo a partir disso. Um abraço aí ao Daniel. Eu tenho os dois, o Daniel foi aluno do Ateneu, né? Tá participando aí da live. Enfim, se você for simplificar isso aí, a estrutura econômica é que determina as ideias, é que determina o contexto. Isso da Guerra Fria para cá ficou evidente. As pessoas imaginavam que do contexto da Guerra Fria, a busca era apenas por questões de superioridade bélica. Não era. Era área de influência econômica. É tanto que se os países que se dizem comunistas hoje, né, praticam capitalismo de Estado. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, um dos maiores parceiros dos Estados Unidos também. Essa ideologia alienante que existe esquerda e direita, ela serve para dividir uma sociedade que é incapaz de perceber esse projeto econômico macro. E eles não têm nada, absolutamente nada de inimigos. Essa particularidade de esquerda e de direita, de comunismo, aquele que com fígado de criancinha, que toca fogo em igreja, né, se você tem duas casas, o comunista vai tomar uma, isso é um mito, uma mula sem cabeça que permeia ainda uma sociedade desinformada. Desinformada. E é o seguinte, o aspecto da Guerra Fria, vamos pegar no aspecto geral, é que eu sempre falo, nunca foi uma guerra direta, foi uma guerra indireta, e uma guerra pela publicidade, pelo marketing. Tanto os líderes dos Estados Unidos e União Soviética, eles nunca guerrearam entre si. Sempre foi nos países. Vietnã, Guerra do Vietnã, invasão do Afeganistão, invasão da Coreia do Norte, a Guerra da Coreia. E nós temos grandes exemplos de políticos que sempre se uniram para fazerem os acordos na surdina. É aquela velha coisa. Eu vou sempre falar para o meu público geral: a União Soviética é comunista, tem um aborto, tem tudo isso, mas eu faço acordo com eles. Certo? É aquela coisa. Nós temos vários exemplos. Não só disso. Eu vou voltar um pouco na minha fala sobre a China. A China, desde 59 até mais ou menos 81, era um país praticamente uma Coreia do Norte tamanho continental, em que eu tenho um líder supremo, é uma coisa que, quem é que fala? Era Nikita Khrushchev, que fala muito isso, que é a questão da personalidade do culto, que é uma característica dos países socialistas, é eu pegar um líder, aquele líder, e vou elevar ele a quase um semideus, certo? Foi assim com Stalin, foi assim com Mao Tse-tung, foi assim com Lenin, é assim com a família do Kim Jong-un. Ou seja, eu vou pegar esse aspecto e vou erguer lá o máximo para em prol da nação. É tanto que existe uma expressão chamada Rússia Mãe, a Mãe Rússia, certo? Em que você mostra tudo isso, certo? Mas a partir do momento em que o Xiaoping, que é o próximo líder, ele faz uma revolução que praticamente cria um socialismo de Estado. Hoje, praticamente tudo que nós temos no mundo todo vem da China. Então não adianta falar aquela velha frase: ah, eu não compro nada da China. Mas o primeiro produto que você compra tem origem chinesa. Só uma coisa, um exemplo clássico, eu acho que vai ter confusão, vai ter polêmica. Isso aqui, o álcool em gel, só tem um local que tem um insumo dele, que é produzido aonde? Na China. A maioria dos celulares da Apple, 90% dos celulares da Apple, são feitos na China. Exatamente. Então não tem como fugir. E a China, Formiga, eu sempre falo, ela foi um Brasil inteligente. Porque a China é praticamente igual ao Brasil, em termos de recursos naturais, em termos de potencialidade. É a mesma coisa. Mas só qual a diferença? Aqui,
no Brasil, ele usa, descarta. Agora o chinês não. O chinês fala assim, pode vir. Nos anos 90, eu acho que você viveu muito isso, teve aquela velha expressão, produtos made in China, que são aqueles produtos paralelos, são aqueles produtos de qualidade duvidosa. Mas hoje, a China falava assim o seguinte, via o celular da Apple, ficava só de olho, anotando, anotando, anotando. E hoje é uma grande potência. Está deixando de ser um país que volta para o externo e está voltando para o interno. E com desenvolvimento tecnológico absurdo, né? Deixa eu te Exatamente. fazer uma pergunta aqui. O Hegel já dizia que a evolução política da história, ela obedece a uma ordem culminante das contradições anteriores. Uhum. Quando a ex-União Republicana Socialista Soviética fez as suas grandes reformas, a reforma política e a reforma econômica, se eu não me engano foi a Perestroika e a Glasnost, né? Você acha que você acha que a partir daquele momento a União Soviética, a ex-União Soviética, já não estava comprometida com o ideal liberal capitalista, norteada já pela ideia de globalização, em busca de mercado juntamente com os países liberais, e aí houve uma junção de ideias, ou seja, a Rússia se torna um país liberal, praticando a economia liberal, mas mantém uma tradição socialista. Por quê? Porque é o seguinte, por causa da... uma coisa. Tem um historiador que fala, nós precisamos entender o passado, precisamos ler o passado para compreender o presente e entender o futuro. A União Soviética sempre foi um país, aquele país azarado. Vamos lá. Aí eu vou pegar um aspecto da história em si. A Rússia era uma das grandes, era um grande império, mas era um império rural. Ou seja, vivia do rural. Era considerado o último império absolutista. Todos os países viviam ou a república ou a monarquia parlamentar. Certo? E o que acontece? Em 1917 teve as revoluções russas. Certo? É bem que se frisa o seguinte, não houve uma revolução russa. Houve aproximadamente 5 revoluções russas em um aspecto de 20 anos. Ou seja, era porrada em cima de porrada. E o que acontece? A partir de 22, com o fim da Guerra Civil Russa, Lenin entra nesse contexto de aplicar um socialismo pleno, certo? A plenitude socialista. Mas o que acontece? Quando chega... Só que a forma de Lenin governar se perde porque 2 anos depois ele morre. Certo? O que vai acontecer? Entra Joseph Stalin. E o Stalin ele tem o ideário de ter poder pleno, ou seja, ganhar toda a forma de governo. Ou seja, oposição não existe. Certo? É daí que vem aquela velha máxima que comunismo vai chegar e vai matar todo mundo que não se opõe a ele. Certo? O governo de Stalin modifica tanto a União Soviética que transforma a União Soviética no que nós chamamos hoje de Coreia do Norte, que é tudo voltado para o centro, para ele. Deixa de ser um sistema político, uma república popular, uma república, e passa a ser um sistema totalitário, parecido com o nazismo, tomada de devidas proporções, mas tem essa potencialidade, ou seja, quem pensar contra, perde a cabeça. Mas o que acontece com a morte de Stalin, você abre uma perspectiva de não ter um líder pronto. Aí você entra vários líderes, entra Nikita Khrushchev, entra outros líderes, e nisso você vai ter as influências externas, que é normal. Todo governo tem influência externa. Certo? Você nunca vai ter uma república sem influência externa, sem nada externo. Sempre vai ter isso. Só em nações ultra fechadas, como é o caso da Coreia do Norte, que eu não vou ter isso.
em que o governo ele consegue controlar todas as formas de políticas e informacionais. E o que acontece? Paralelo a isso, a essas dúvidas, a essa influência, a União Soviética decide, vou meter uma brigazinha aqui com os Estados Unidos. Vou discutir ele pau a pau. Vamos pegar ali, vem cá Vietnã, vem cá Coreia, vem cá Afeganistão, vem cá países socialistas, e diferente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos fazem uma política diferente, é bem que se frisa. Os Estados Unidos sempre fazem o seguinte, olha, eu vou emprestar, mas eu não vou transformar você em um país satélite, você vai ter que se desenvolver. Já a União Soviética, não. Qualquer problema, vem cá, eu vou enviar guerras. Foi assim com várias repúblicas socialistas no leste europeu, até a Primavera de Praga. Só uma curiosidade. A Glasnost e a Perestroika, ela é baseada nas ideias liberais da Primavera de Praga de 69. Uhum. Então, isso daí motivou aquela velha ruptura entre aqueles que querem manter o governo e aqueles que querem mudar o governo. Certo? É tanto que, quando o Mikhail Gorbachev faz a Glasnost e a Perestroika, os dois blocos, a chamada linha dura, que quer manter a União Soviética nos moldes socialistas, e a liberal do Partido Comunista, que sempre existiu, que é liderada pelo Boris Yeltsin, falava, a linha dura dizia que era muito radical, certo? Que vai quebrar tudo. Já o Yeltsin falava, é branda demais. Então nós temos essa dualidade, sempre essa questão, o novo e o velho. É o que quem fala da tese, antítese, síntese, esqueci agora o nome. É o Hegel. Pronto, Hegel. É o que aconteceu na União Soviética pós anos 80, em que você teve uma crise social, econômica e política muito forte. Você tinha uma tese, que era um sistema socialista, só que estava em frangalhos, não conseguia manter tanto a quebrar a cara com os Estados Unidos, bater de frente, mas não conseguia segurar dentro na política interna. Você tinha a antítese, que era o sistema capitalista, e você tem a síntese hoje, que são exemplos. China, a própria Rússia. A Rússia hoje, mesmo passados 30 anos da dissolução da União Soviética, ainda mantém esse espírito de ser uma Rússia-mãe. É tanto que qualquer confusão no Cáucaso, no leste europeu, quem se mete primeiro é a Rússia, não é o Reino Unido. E quem tem força para falar, eu vou fazer isso, é a Rússia. Um exemplo é a crise da Crimeia. Por mais que os países falavam, não vai invadir, não vai anexar, a Rússia foi lá e anexou. Certo? Por muito em razão do que a Rússia sempre quis que todos estejam lá. Gostaria de agradecer as pessoas que estão participando aí, que não tenham como digitar aqui, porque... Isso, já está acabando. Mas aí o meu tio, aí, algumas pessoas que... O tio Marcos. Érica Modas. O Daniel, a Érica. Você está vendo melhor do que eu. Curso Pós Mais, Larissa, Diogo, Marcos Formiga, Leirade. Meu tio. O Regis, que deu uma participação muito boa, meu companheiro aí de sábado, né? Das geladas no sábado. Naquelas velhas discussões politiquês. E outras mais, né? Você sabe que durante um banquete filosófico, rola de tudo, né? Exatamente. Então, como diria um amigo meu, aquela velha expressão americana, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, né? Vamos dar um tempo para se alguém quiser fazer uma pergunta aí, né? Exatamente, vamos lá. Está acabando. Está acabando já, é rápido, né? Infelizmente, mas... Infelizmente, a Thaís, apareceu pra ti, a Thaís... rapaz, tá certo, pelo menos tem que privilegiar, né? A minha nem apareceu. Para você ver como a política ela está em toda parte, né, rapaz? Exatamente. A questão da convivência. Eu convivo com a pessoa há 27 anos, é uma convivência política extrema, porque... Nós temos que, de vez em quando, decidir quais são os valores fundamentais para essa convivência. Aí, às vezes, complica, porque ela quer tirar, às vezes, coisas que não dá para sair.
É Não aquela dá para velha não dá coisa. para que o formiga abdique, né? Exatamente, é aquela velha coisa. Vamos pensar na vida boa, Aristóteles. É, tá aí, nós vamos. Vamos abrir um espaçozinho aí para quem quiser fazer pergunta aí, algumas homenagens, etc. Exatamente. A Thais fala muito de Então, você, viu? Das suas foi minha aulas. aluna. Foi. Só uma historinha diz que a sua esposa ligou no meio da aula. Que é isso, rapaz. Foi? Foi, e falou que. Espera aí, deixa eu. Espera que sua esposa falar. Deixa como se fala com a sua esposa. Oi, amor. Pois é, né? Convivência pacífica, nós temos que Tem preservar que os ser valores. o máximo possível. Beleza. Então é isso, né? Pois bem, eu agradeço E mais uma ficou vez bacana aí. meu querido amigo Formiga. Eu Os agradeço ao amigo Hélio papos, aí. de grandes papos nos intervalos de reuniões. E agradeço também ao Colégio Ateneu por proporcionar essas reuniões. Tá Exatamente. certo? A Espero. Thaís Tá tá rindo. rindo aí, ó. Ela sabe da história Pois, todinha. eu agradeço muito, Formiga. Muito obrigado pela participação. Você E também, que, meu se amigo. Deus quiser, no próximo mês a gente faça outra live sobre outros É, temas. sobre outra temática, né? Isso. Mas Muito um abraço obrigado a a todos que todos. participaram aí. Boa noite para vocês. Boa Para noite. você também, meu amigo. Até a próxima, irmão. Valeu, cara. Um Tchau, abração. tchau. Tchau, tchau.